Olá, meus queridos, tudo bem? Depois de todas essas explicações acerca do sujeito, vamos ver isso em questões agora. Veja comigo a tela, por favor. Olha só. A primeira questão diz a você o seguinte: a forma verbal são está no plural porque concorda com esses indivíduos. Veja o texto. Esses indivíduos, desde a mais tenra infância, são pressionados e oprimidos pela sociedade. Segundo o meu texto, quem é que são pressionados e oprimidos pela sociedade? Esses indivíduos, que funciona gramaticalmente como sujeito. Conforme eu já havia dito a você, é correto dizer que o verbo concorda com o sujeito. Veja que o sujeito na minha sentença é um sujeito plural e o verbo está no plural. A questão diz, a forma verbal são está no plural porque concorda com esses indivíduos. Item certíssimo. Como eu havia dito, é correto dizer que o verbo concorda com o sujeito. Veja a ideia seguinte. Ele fala, a forma verbal foram feitas concorda em gênero e número com o termo seguinte, 2.272 resenhas, que é o sujeito da oração em que se insere. Diz o seguinte, foram feitas 2.272 resenhas. Cuidado, hein? Você deve perguntar ao verbo, o que foram feitas? E segundo o meu texto, o que foram feitas? 2.272 resenhas. Esse aqui é o meu sujeito. Ele só é um sujeito que está depois do verbo, um sujeito posposto, mas eu já te disse, em questões de prova, é muito comum que o examinador explore essas formas. Aí o item diz, a forma verbal foram feitas, concorda em gênero e número. E por que ele fala em gênero e número? Pelo feitas, ok? Quando falarmos de vozes verbais, nós vamos observar que o verbo principal de uma voz passiva analítica, ele concorda em gênero também. Até porque se eu trocasse, por exemplo, 2.272 resenhas por 2.272 textos, o adequado seria 2.272 textos foram feitos, ok? Então veja para mim que concorda em gênero e número com o termo seguinte, que é 2.272 resenhas, que é o sujeito da oração em que se insere. Item certíssimo, até porque nós já observamos que é correto dizer que o verbo concorda com o sujeito, ok? Veja comigo a próxima questão, diz a você o seguinte, a forma verbal traz está no singular, porque concorda, veja comigo, concorda com o núcleo de seu sujeito. Então veja que a questão agora não fala só de sujeito, ela fala de núcleo do sujeito. Volte comigo, por favor. Nas questões anteriores, olha só, nós tínhamos sobre o sujeito. Claro que esse sujeito tem um núcleo. Indivíduos é o núcleo. Resenhas é o núcleo. Seria correto se o examinador colocasse também assim, ó, a forma verbal são está no plural para concordar com indivíduos, que é o núcleo do sujeito, certo também. Seria correto se o examinador dissesse, a forma verbal foram feitas, concorda em gênero e número com resenhas, que é o núcleo do sujeito, certo também, eu já te disse. É correto dizer que o verbo concorda com o sujeito ou que o verbo concorda com o núcleo do sujeito. As duas afirmações são válidas. Agora você precisa ficar atento aos enunciados, se o examinador quer saber o sujeito ou se o examinador quer saber do núcleo do sujeito. Olha só, ele diz a você o seguinte, a forma verbal traz, joga lá na tela, está no singular porque concorda com o núcleo do seu sujeito. A oferta diz o seguinte, há evidências de que a oferta de medicação domiciliar pelas operadoras de planos de saúde traz efeito positivo aos beneficiários. Segundo meu texto, o que traz efeito positivo aos beneficiários? Ora, o que traz efeito positivo é a oferta de medicação domiciliar pelas operadoras de planos de saúde. Note, não é uma oferta qualquer, é uma oferta de medicação domiciliar e é uma oferta pelas operadoras de planos de saúde. Por isso que tudo isso é o sujeito. Veja que neste sujeito eu tenho alguns substantivos. Olha só. Oferta é substantivo, medicação é substantivo, operadoras é substantivo, planos é substantivo e saúde é substantivo, ok? Só que veja para mim agora de trás para frente que saúde está preposicionado, planos está preposicionado, operadoras está preposicionado, medicação está preposicionado. Portanto, o núcleo deste meu sujeito é quem? Oferta. Este
é o núcleo do meu sujeito? É um sujeito simples, ok? É um sujeito simples, dotado de um único núcleo. E a questão fala, a forma verbal traz está no singular porque concorda com o núcleo de seu sujeito. A oferta. E é por isso que o item está errado. Oi, professor, errado? Errado. Sabe por quê? O artigo, não integra o núcleo. Não integra o núcleo. Ou seja, queridos, na hora da prova, na hora da resolução da questão, eu preciso que você esteja muito esperto e muito ligado, para que você não confunda o sujeito com o núcleo do sujeito. Volto a dizer, é correto dizer que o verbo concorda com o sujeito? Sim. É correto dizer que o verbo concorda com o núcleo do sujeito? Sim. Agora preste atenção no enunciado, se o examinador fala acerca do sujeito ou do núcleo do sujeito. Tudo bem? Tela mais uma vez, por favor. Olha o que está dito na próxima questão. Fala assim, ó, emprego da forma verbal seria, que está na terceira pessoa do singular, deve-se à concordância com a expressão a citação de jurisprudência, que exerce a função de núcleo do sujeito dessa forma verbal. Veja só, ele fala que a citação de jurisprudência exerce a função de núcleo do sujeito. Você já pode marcar o item como errado. Sabe por quê? Eu não sei se você percebeu, mas o núcleo do sujeito há de ser palavra ou palavras isoladas. Eu nunca vou ter uma expressão desempenhando a função de núcleo do sujeito. Isso já me garante que esse item está automaticamente errado. Agora veja o texto. Fala assim, ó. Nessa esteira de raciocínio, a citação de jurisprudência e precedentes em uma petição seria um relato inserido em outro. Segundo o meu texto, quem é que seria um relato inserido em outro? A citação de jurisprudência e precedentes. Esse aqui é o meu sujeito, ok? A citação de jurisprudência e precedentes. Em uma petição vai ser um adjunto adverbial, até porque a citação de jurisprudência e precedentes seria um relato inserido em outro, mas só seria em uma petição, ok? Então funciona como adjunto adverbial, não é o que a gente vai analisar agora. Eu só estou já antecipando essa informação, porque certamente alguém no fórum de dúvidas vai perguntar, Elias, mas em uma petição não pertence ao sujeito? Não, ok? Olha a tela de novo. Aqui eu tenho os seguintes substantivos, veja comigo por favor. Substantivo citação, substantivo jurisprudência, substantivo precedentes. Núcleo deste meu sujeito, vou destacar para você aqui, ó, é só e somente só citação e não a citação de jurisprudência, como diz. Então, o item errado, núcleo é citação, é um substantivo, perdão, é um sujeito simples. E aí você vai me dizer o seguinte, Elias, mas peraí, você havia dito que o núcleo do sujeito é um substantivo sem preposição, certo? Eu disse isso mesmo. E aqui, precedentes não está preposicionado. Então não seria um sujeito composto e havia aqui dois núcleos, inclusive a sentença estaria errada? Porque veja comigo, essa preposição de, ela mostra que eu tenho uma citação de jurisprudência e de precedentes. Precedentes está sim preposicionada, essa preposição serve aos dois, como se fosse na matemática aquela propriedade distributiva que muitos chamam de chuveirinho, a preposição serve aos dois, é a citação de jurisprudência e a citação de precedentes. Então precedentes também não é núcleo do sujeito porque está sim preposicionado. Tela mais uma vez, olha o que está dito na próxima questão que fala para você o seguinte, mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir é por são, parou tudo. Olha o que ele quer de você. Ele quer trocar um verbo que está no singular por um verbo que está no plural. Você já sabe que quem estabelece com o verbo a relação de concordância é o sujeito. Ou seja, isso só pode acontecer mediante circunstâncias do sujeito. Olha a tela. Ele fala para você assim, ó. A fiscalização do cumprimento das garantias de atendimento é uma forma eficaz de se certificar o beneficiário da assistência por ele contratada. Segundo o meu texto, o que é uma forma eficaz? Ora, a fiscalização do cumprimento das garantias de atendimento. Isso que eu acabei de marcar para você em amarelo é o seu sujeito. Busquemos, portanto, os substantivos dele. Fiscalização é um substantivo, cumprimento é um substantivo, garantias é um substantivo, atendimento é um substantivo. Mas note para mim que atendimento está preposicionado, garantias está preposicionado, do está preposicionado. Portanto, meus queridos, nenhum desses substantivos que estão previamente preposicionados podem funcionar como núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito aqui é quem? Fiscalização.
esse aqui, ó, é o núcleo do sujeito. E note, por favor, que o núcleo desse meu sujeito é singular. E se ele é singular, o verbo vai ficar no singular. Não há razão, portanto, para colocar o verbo no plural. Veja o que ele fala, então. Mantém-se a correção gramatical do período a substituir é por são, desde que também se substitua leva por levam. Este item, meus queridos, está errado, ok? Ele está gramaticalmente incorreto. Vejamos a sequência, por favor, em que ele fala a você o seguinte. Seriam mantidos a correção gramatical do período e o seu sentido original caso o termo os bancos fosse substituído pela expressão sistema bancário. Olha o que eu quero que você note. Os bancos está gramaticalmente no plural. Ao passo que sistema bancário está no singular. Antes que você faça aquela viagem maluca de sentido antes da hora, eu quero que você perceba isso. Porque veja o texto. O executivo disse ainda que os bancos têm investido em tecnologia para crescer e trabalhado para melhorar o atendimento à população e o controle do endividamento. Segundo o meu texto, quem é que tem investido em tecnologia, meus queridos? Quem tem investido em tecnologia? Os bancos. E esse aqui é o meu sujeito. Esse sujeito está no plural. E é por isso, meus queridos, que veja que aqui, ó, falamos sobre isso, ó. Tem verbo auxiliar, investido verbo principal. Veja para mim que o verbo auxiliar está aqui acompanhado por um acento circunflexo, indicando que esse verbo tem, ele não está na terceira pessoa do singular, mas sim na terceira pessoa do plural. E ele está na terceira pessoa do plural só para concordar com quem? Com os bancos. Caso eu estabeleça a troca de os bancos por sistema bancário, eu deveria ajustar o verbo, e isso não foi sugerido. Então veja para mim o que ele fala na questão, que ele diz que seriam mantidos a correção gramatical do período e o seu sentido original, caso o termo os bancos fosse substituído pela expressão sistema bancário. É errado, pois há prejuízo à correção gramatical. E com certeza alguém neste exato momento vai virar para mim e falar assim, Elias, mas peraí, se eu trocar os bancos por sistema bancário, vai haver prejuízo gramatical, isso eu entendi. Mas e o sentido, como é que fica? Aí eu vou chamar sua atenção para um detalhe que vai valer para você de agora até o fim do curso praticamente. Toda vez que é provocado um erro gramatical numa sentença, ela já não possui sentido, ok? Não existe, agora, neste exato momento, não existe um caso em que a correção gramatical é prejudicada e o sentido original é mantido. Em norma culta, não. Se eu prejudico a correção gramatical, o texto simplesmente não tem mais sentido. Toda prova de concurso público, aliás, toda gramática, ela usa a seguinte baliza. Existe um indivíduo, esse indivíduo ele é utópico, é um indivíduo ideal, que seria o dominante da gramática perfeita. Esse indivíduo, volto a dizer, ele não existe. E não é que ele não existe porque o brasileiro não sabe gramática, não. Que visão ridícula, horrorosa e preconceituosa. Não, ele não existe porque a gramática, não sei se você já percebeu, mas ela é um Frankenstein de informações textuais. Por que um Frankenstein? Porque ela é feita de várias partes. Como é que Celso Cunha criou a gramática dele? Ora, pegando trechos de textos, trechos e não textos inteiros, trechos de textos de grandes cânones da língua portuguesa, da literatura, trechos que revelam as regras gramaticais necessárias para o estabelecimento da norma padrão. É isso. Quando Celso Cunha cria uma gramática, ele pega um trecho de Machado de Assis para justificar que o verbo concorda com o sujeito. Mas ele pega um trecho, não é a obra inteira, porque nem Machado de Assis é perfeito. Ok? O que eu estou dizendo a você é que esse indivíduo, ele é utópico, ele é ideal, ele é um indivíduo idealizado não só no português, mas em qualquer língua do mundo. E esse indivíduo, ele é incapaz de entender um trecho gramaticalmente incorreto, ok? E é por isso que eu volto a dizer, um trecho que é gramaticalmente incorreto, ele já automaticamente está sem sentido, ok? Lá na frente, você vai ver que existe uma única exceção, que é o caso, vou até te contar que exceção é essa, adjuntos adverbiais deslocados, na aula de pontuação, tudo bem? Mas é o único caso, adjuntos adverbiais deslocados, lá nas aulas de pontuação, ok? Tela de novo mais uma vez e veja comigo o que nós temos então.
Se eu prejudiquei a correção gramatical, eu nem me importo mais com o sentido original, ok? Então vamos adiante, vamos olhar a próxima questão que diz a você o seguinte. A forma verbal representaram está no plural para concordar com o sujeito composto da oração, cujos núcleos são fim, século e ressurgimento. Ele falando que isso aqui são núcleos do sujeito. Veja para mim quais são os vocábulos, ó. Fim, século e ressurgimento. Vou te mostrar uma coisa. Antes do vocábulo século, existe uma preposição. E se antes do vocábulo século existe uma preposição, posso garantir a você o seguinte: século é qualquer coisa na face da Terra, menos núcleo de sujeito, porque o núcleo do sujeito não pode ser preposicionado. Então você já pode virar para a questão e falar assim, ó, meu Deus, você está errada. Ok? Errado. Agora quer ver o texto? Fala assim, ó. O fim da Idade Média, no século XV, e o ressurgimento das cidades no período renascentista representaram profundas mudanças para a sociedade da época. Segundo meu texto, quem representaram profundas mudanças para a sociedade da época? Quem foi que representaram? O fim da Idade Média e o ressurgimento das cidades. De fato, eu tenho aqui dois núcleos, porque se trata de um sujeito composto. Um sujeito composto anteposto ao verbo. Mas os núcleos são fim e ressurgimento. Esses aqui são os núcleos, ok? Fim e ressurgimento. Até porque estamos diante de um sujeito composto. Ok? Esse aqui é um sujeito composto. Então, o gabarito, portanto, é errado. Ok? Vamos adiante. Olha o que ele fala na próxima questão. Diz a você o seguinte. O emprego da forma verbal são, na terceira pessoa do plural, justifica-se pela concordância com os núcleos do sujeito da oração, originalidade e capacidade. Vejamos o que ele fala no texto. A originalidade e a capacidade de enxergar o mundo sob diferentes perspectivas são, sem dúvida, características dos maiores pensadores. Segundo meu texto, quem é que são, sem dúvida, características dos maiores pensadores? Ora, a originalidade e a capacidade. Esse aqui é o meu sujeito. Esse é o meu sujeito. Quais são os núcleos deste meu sujeito? Ora, originalidade, bem como capacidade. Esses aqui são os núcleos do meu sujeito. Portanto, eu tenho um sujeito composto, o que justifica a concordância do verbo no plural, até porque quando eu tenho um sujeito composto unido por conjunção aditiva anteposto ao verbo, a minha concordância será estabelecida no plural, porque eu concordo com a ideia de que há dois núcleos. Eu não concordo só com originalidade nem só com capacidade, eu concordo com a ideia de que há dois núcleos na minha sentença. Aí você talvez aí buscando todo aquele seu conhecimento gramatical que você adquiriu ao longo da vida falou, professor, mas aqui não tem aquele caso de concordância atrativa, concordância genérica, em que eu posso concordar com o mais próximo ou com ambos? Sim, mas isso é quando o sujeito está posposto ao verbo e não anteposto. Mas antes que você se emocione, eu já vou te dizer algo. Lá na frente, nós teremos uma aula só de concordância verbal. E aí, nós vamos falar sobre esses casos especiais de concordância. Eu peço que você, por enquanto, segure essa emoção e guarde para mim somente o seguinte. Por ser um sujeito composto anteposto ao verbo unido por conjunção aditiva, o verbo fica no plural e o item fala: o emprego da forma verbal são na terceira pessoa do plural justifica-se pela concordância com os núcleos do sujeito da oração. Originalidade, capacidade. O item, portanto, é um item certo. Do outro lado, com certeza, alguém já se emocionou. Aliás, alguém não só se emocionou, bem como já foi ao fórum de dúvidas, parou o vídeo e já fez a seguinte pergunta. Elias, de enxergar o mundo sob diferentes perspectivas, não pertence ao sujeito? Estou falando isso para você, sabe por quê? Porque eu já respondi essa dúvida em outras oportunidades. Eu aproveitei as melhores questões dos outros cursos e que geraram muita dúvida para poder comentar. Por quê? Eu vou incrementar sempre novas questões, questões atuais, mas também aquelas polêmicas, porque elas são boas de serem analisadas. E eu recebi muitas perguntas assim, Elias, de enxergar o mundo sob diferentes perspectivas não pertence ao sujeito? Não pertence ao sujeito. Para a gramática, não. Sabe por quê? Veja comigo uma coisa. Aqui eu tenho um outro verbo, que é o verbo enxergar. Ah, professor, então já sei onde é que o senhor vai nos meter.
num período composto. Exatamente. Porque olha aqui, ó, dois verbos no espaço textual, isso é um período composto. Eu vou te falar o que é essa oração aqui. Vem cá. Vou destacar para você com a cor laranja. Eu queria colocar vermelho porque vermelho tem cor de emergência, né? Mas não vou colocar vermelho, senão você não vai conseguir enxergar. Essa oração que eu acabei de destacar para você em laranja, ela é gramaticalmente classificada como uma, olha só, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, reduzida de infinitivo. Professor do céu, mas a gente nem passou perto de estudar isso. Sim, não passamos. Isso aqui nós só vamos ver lá no período composto, beleza? Só lá no período composto. A gente vai estudar as orações subordinadas substantivas e falaremos das orações reduzidas. Você pode ficar tranquilo, nós vamos falar sobre tudo isso, ok? Mas não pertence ao sujeito justamente por ser uma nova oração. E essa nova oração, ela tem o seu próprio sujeito, ela tem o seu próprio verbo. Olha como é que funciona. A originalidade e a capacidade de enxergar o mundo sob diferentes perspectivas. Eu vou te falar o seguinte, esse verbo enxergar, ele denota um sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado, professor? Se você se lembrar, quando eu falei sobre o sujeito indeterminado, eu disse a você que ele pode se revelar sob a forma de verbo na terceira pessoa do plural sem referente textual, verbo na terceira pessoa do singular mais a partícula ser, ou então também no formato de infinitivo impessoal. Ora, esse verbo aqui, ele está no infinitivo, só que eu não tenho um sujeito para ele, então ele é um sujeito indeterminado. E se eu for continuar a análise gramatical, quem enxerga, enxerga algo. Enxerga o quê? O mundo. Esse é um objeto direto, ou seja, eu tenho uma outra análise gramatical dentro desta oração. E é por isso que a nomenclatura gramatical brasileira, as nossas regras que funcionam de maneira padrão, dizem que isso aqui não é uma parte do sujeito. Complementa o substantivo capacidade, mas por ser uma nova oração, nós não entendemos isso aqui como parte integrante do sujeito. Ok? Só por esse motivo. Estou respondendo porque eu sei que muitas pessoas já vão ter essa dúvida. E se você quiser, eu já te recomendo, deixe essa anotação aqui em algum lugar aí do seu caderno para quando você chegar ao período composto e estudar o período composto, aí você volta nesta aula e fala, Elias, agora eu entendi por que de enxergar o mundo sob diferentes perspectivas funciona como uma oração subordinada substantiva, completiva nominal, reduzida de infinitivo, ok? Mas isso quando a gente chegar lá no período composto, nós não somos obrigados a entender isto agora, ok? Tela de novo mais uma vez. Olha só o que nós temos na próxima questão que fala para você o seguinte. O período foi o primeiro grande palco da cidade. No período foi o primeiro grande palco da cidade. Para retomar o termo concha acústica do DF, sem repeti-lo, é correto afirmar que o autor fez uso do ou da. Vejamos o texto. Fala assim, ó. Localizada às margens do Lago Paranoá, no setor de clubes esportivos norte, ao lado do Museu de Arte de Brasília, o MAB, está a Concha Acústica do DF. Projetada por Oscar Niemeyer, foi inaugurada oficialmente em 1969 e doada pela Terracap à Fundação Cultural de Brasília, hoje Secretaria de Cultura, destinada a espetáculos ao ar livre. Foi o primeiro grande palco da cidade. Eu pergunto ao meu verbo, quem foi o primeiro grande palco da cidade? Eu sei que a sua referência textual é a concha acústica do DF, meus queridos, mas a concha acústica que aqui está não é, gramaticalmente, o sujeito desse verbo. Por quê? Períodos diferentes, orações diferentes, ok? Então eu não posso falar que é gramaticalmente o sujeito. Na verdade, quando eu olho para a sentença foi o primeiro grande palco da cidade, eu sei que aqui eu tenho um sujeito não expresso, porque eu poderia colocar assim, ó, ela foi o primeiro grande palco da cidade. Ela quem? A concha acústica do DF. Então aqui eu utilizei um verbo que o sujeito não está expresso, mas eu consigo fazer a referência a um termo. Se é não expresso, o sujeito é considerado elíptico, desinencial ou oculto. Certo? Certo. E como ele é identificável, se ele não está expresso, o sujeito pode ser elíptico, desinencial, oculto ou indeterminado. Só que eu não posso dizer que ele é indeterminado porque eu consegui determinar. Então veja para mim, por favor, que o gabarito vai ser a letra E de escola. Ok? É um sujeito oculto ou desinencial. Veja o que ele fala a você na outra questão. Diz assim, ó. No trecho, exigiram que ela alisasse o cabelo, afinasse o nariz e mudasse os traços. O sujeito da forma verbal exigiram é indeterminado. Primeiro ponto. Note,
Sempre que o examinador falar para você em sujeito indeterminado, eu quero que você se lembre de uma coisa. Aliás, de uma coisa não. 3. Ou você vai ter verbo na terceira pessoa do plural, ou você vai ter verbo na terceira pessoa do singular mais a partícula se, ok? Ou você vai ter o infinitivo impessoal. O infinitivo impessoal. Um desses aqui você precisa ter, ok? Lembre-se, é verbo na terceira pessoa do plural, verbo na terceira pessoa do plural, sem referente. Porque se houver referente, já não pode ser. Verbo na terceira pessoa do singular mais a partícula se, e neste caso, a partícula se precisa ser índice de indeterminação do sujeito. Por quê? Se não houver esta ou esta configuração, não pode ser sujeito indeterminado. Pare de querer analisar sujeito indeterminado sem saber quais são as configurações do sujeito indeterminado. Sabe por quê? Porque o texto vai querer te confundir. Entendeu? Tenha esse cuidado, tenha essa atenção, tenha esse zelo pelo seu conhecimento. Queridos, sabendo que o verbo está na terceira pessoa do plural, pode ser que o sujeito seja indeterminado. Não é uma garantia. Vejamos o texto. A universitária Amanda, de 20 anos de idade, é a primeira negra eleita Miss DF. A modelo que representou o núcleo bandeirante quase desistiu do mundo da moda, pois exigiram que ela alisasse o cabelo, afinasse o nariz e mudasse os traços. Queridos, quem foi que exigiram que ela alisasse o cabelo, afinasse o nariz e mudasse os traços? Eles, ou elas, enfim. Só que veja que no meu texto não dá para saber quem são eles. Alguém exigiu. Agora eu sei quem exigiu, eu não sei. Esse verbo está na terceira pessoa do plural e não há aqui um referente textual. Ou seja, esse sujeito é indeterminado? É, o item é certo. Agora, a situação seria muito diferente se, por acaso, logo após a palavra moda, estivesse escrito assim, ó, quase desistiu do mundo da moda por insistência de empresários. Imagine comigo que o texto fosse esse. A modelo que representou o núcleo bandeirante quase desistiu do mundo da moda por insistência de empresários, pois exigiram que ela alisasse o cabelo, afinasse o nariz e mudasse os traços. Veja para mim que o verbo continua na terceira pessoa do plural, mas agora eu poderia dizer que o eles se refere aos empresários. E como ele agora se refere aos empresários, eu não poderia mais falar em sujeito indeterminado. Passaria a ser um sujeito elíptico, oculto ou desinencial. Ok? Então cuidado para você não confundir, porque sempre que eu olho o verbo na terceira pessoa do plural, pode ser um sujeito indeterminado. Mas pode ser um sujeito indeterminado, pode ser um sujeito elíptico, pode ser até um sujeito simples. Se eu tivesse aqui, ó, pois eles, escrito mesmo, escrito, pois eles exigiram que ela alisasse o cabelo. Aí o sujeito passa a ser simples, porque o eles é o núcleo do sujeito, ok? Vejamos comigo a sequência, por favor, na próxima questão que diz a você o seguinte. A forma verbal existiam pode ser corretamente substituída por haviam. Veja comigo o texto. Existiam cédulas na China do ano 960. Veja para mim que aqui eu tenho o verbo existir. Ao trocar o verbo existir pelo verbo haver, eu não posso me esquecer de que o verbo haver, nesse caso, vai ser aquele verbo que nós chamamos de impessoal. Impessoal é aquele que não admite sujeito. E como ele não admite sujeito, ele só pode ficar no singular. Portanto, não seria correto empregar haviam, mas sim havia. A forma verbal existiam pode ser corretamente substituída por haviam. É errado. Eu poderia trocar por havia. Agora, haviam, não. Ok? Olha a próxima questão. A forma verbal existem poderia ser corretamente substituída por ão, já que haver é sinônimo de existir. Aí ele fala, não existem dúvidas
de que lhe diziam que determinado amante tramava contra eles. Querido, se eu quiser trocar esse verbo existir pelo verbo haver, eu não posso me esquecer de que o verbo haver será um verbo impessoal. Se ele é impessoal, ele não admite sujeito, e se ele não admite sujeito, ele só poderia ficar no singular. Então, na verdade, não seria não existem dúvidas, mas não há dúvidas. Então, a forma verbal existem poderia ser corretamente substituída por ão? É errado. Ok? Errado. Porque não haveria mais um sujeito. Ok? Agora, nos dois casos, com o verbo existir, eu tenho sujeito. Existiam cédulas na China do ano 960. O que existiam? Cédulas. Não existem dúvidas de que lhe diziam. O que não existem? Dúvidas. Sujeito. Ok? Agora veja comigo a próxima questão. Atualmente há duas Américas Latinas e ele fala que a forma verbal há poderia ser corretamente substituída por existem. O verbo haver é um verbo impessoal. Não admite sujeito. E se não admite sujeito, só pode ficar no singular, ok? Só que ao trocar pelo verbo existem, o verbo existir é um verbo pessoal, porque na sentença vai passar a ter um sujeito. Ora, veja comigo, se eu troco o verbo haver pelo verbo existir, eu vou perguntar ao verbo, o que existem? Duas Américas Latinas. Duas Américas Latinas vai passar a ser o sujeito. E como duas Américas Latinas é plural, o verbo vai ter de estar no plural, ou seja, existem duas Américas Latinas. Olha o que ele diz, a forma verbal há poderia ser corretamente substituída por existem. Certo. Essa substituição é correta. Tudo bem? Ela é adequada, ela é correta, até porque eu cheguei a comentar com você que o verbo haver é considerado verbo transitivo direto e duas Américas Latinas é o objeto direto. Ao trocar o verbo haver pelo verbo existir, duas Américas Latinas passa a ser o sujeito. O que é sujeito para o verbo existir é objeto direto para o verbo haver. De maneira semelhante, olha só, se eu volto com você aqui, ó, existiam cédulas. Cédulas é o sujeito. Se eu troco pelo verbo haver, cédulas vai ser o objeto direto. Se aqui eu troco existem por há, ora, existem dúvidas. Dúvidas é o sujeito do verbo existir. Mas se eu coloco há, objeto direto. É uma troca imediata, ok? Eu sei que ainda não estudamos objeto direto. Não estudamos mesmo, ok? Só que eu já adianto para você essa informação, porque lá na frente, a depender da banca, ela tem o seu valor, ok? Veja comigo a tela, por favor, mais uma vez. Então, essa questão está resolvida. Aliás, já até mostro para você um detalhe. Vamos fazer aqui um esquema. Verbo haver nessa relação com o verbo existir. O verbo haver nessa relação com o verbo existir. Existem questões que vão pedir para você trocar o verbo haver pelo verbo existir. Existem questões que vão pedir para você trocar o verbo existir pelo verbo haver. Como é que isso vai funcionar? Se ele pedir para você trocar o verbo existir pelo verbo haver, se essa for a troca, a de baixo, só no singular. Vou colocar para você aqui, ó. Só no singular. Ou seja, se ele sugerir para você em algum momento trocar o verbo existir pelo verbo haver no plural, o item já está errado logo de cara. Agora, se ele sugerir trocar para você o haver pelo existir, lembre-se que o existir é um verbo pessoal. Então você vai ter de buscar, vou colocar para você aqui, ó, buscar o possível sujeito. E por que você vai buscar o possível sujeito? Ora, para estabelecer concordância verbal. Verbal. Esquema valiosíssimo para que você saia com velocidade de muitas questões de prova, ok? Vamos olhar a próxima questão que diz a você o seguinte. O autor do texto, ao discutir a sua relação com a língua, afirma: de vez em quando, um leitor culto se irrita comigo e me manda um recorte de crônica anotado, apontando erros de português. Seu relato está reescrito, respeitando a norma padrão, na seguinte frase. Eu vou destacar para você os verbos que nos interessam. Houveram, existe, surge, há e haverão. Veja a letra A. Diz assim, ó, houveram leitores cultos, o verbo haver com o sentido de existir, ele pode ser empregado no plural?
Não. Errado. Olha a letra E de escola. De vez em quando haverão leitores cultos. Haverão não. Haverá sentido de existir, então só pode ficar no singular. Errado. Letra B. Existe leitores cultos. O que existe? Leitores cultos, queridos. Esse é o sujeito. Então o correto seria existem. Errado. O verbo surgir nem foi citado como verbo impessoal. É porque o verbo surgir é pessoal. Ele admite sujeito. De vez em quando, o que surge? Leitores cultos. E leitores cultos é o sujeito. Sujeito plural, surgem. Então está errado. O gabarito precisa ser a letra D. Há leitores cultos que, ou seja, o verbo haver com o sentido de existir empregado no singular conforme estudamos, ok? Veja comigo a próxima questão. Ele fala assim, ó. Os alunos em uma aula de português receberam como tarefa passar a frase abaixo para o plural e para o passado, pretérito perfeito e imperfeito, levando-se em conta a norma padrão da língua. Aí ele diz, a opinião contrária do diretor. Ele quer que você passe essa frase para o plural, certo? Certo. Veja comigo. Se ele quer que você passe essa frase para o plural, significa que eu vou usar o termo opiniões, certo? No plural. Só que você não pode se esquecer do seguinte, neste caso, o verbo haver tem o sentido de existir. Ou seja, esse verbo haver, ele é impessoal. Se ele é impessoal, ele não admite sujeito. Se ele não admite sujeito, ele só pode ficar no singular. Mesmo que a frase vá ao plural. Houveram, houveram, houveram. Elimine para mim, letra C, letra D e letra E. Agora veja comigo, na letra A, houve, havia, houve, haviam. Pode ser haviam? Não. Errado. E o gabarito é a letra A. O enunciado dessa questão aqui é assustador. Por que ele é assustador? Ora, ele fala de passar para o plural, para o pretérito perfeito e imperfeito. Calma. Haverá um momento em que estudaremos isso. Houve pretérito perfeito, havia pretérito imperfeito. Vamos estudar essa crase aqui. Por que essa crase foi empregada? Ah, ela foi empregada porque é a fusão de uma preposição, porque se uma opinião é contrária, ela é contrária a algo com um pronome que vai retomar o vocábulo opinião, e é por isso que esse as ficou no plural. Opiniões contrárias às opiniões dos diretores. Está tudo certinho aqui. Só que veja que nós resolvemos essa questão só com o verbo haver, que precisa estar no singular, independentemente de a frase estar no plural ou no singular, ok? Tela de novo mais uma vez. Olha o que temos na próxima questão e ele diz a você o seguinte. O último parágrafo do texto inicia-se com uma oração sem sujeito. Vem cá, quando o examinador fala de oração sem sujeito, eu quero que você se lembre dos verbos impessoais. Ok? Olha o que ele diz. Se vivemos hoje a era do conhecimento é porque nos alçamos em ombros de gigantes do passado. A internet representa um poderoso agente de transformação do nosso modus vivendi et operandi. É um marco histórico, olha aqui a oração que nos interessa, um dos maiores fenômenos de comunicação. Queridos, qual que é o marco histórico? Quem é o marco histórico? Ela. Ela quem? A internet. Queridos, não é uma oração sem sujeito, é uma oração que está sem o sujeito. Eu tenho aqui um sujeito elíptico, ok? Oculto ou desinencial. O item, portanto, está errado. Você se lembra, eu chamei a sua atenção. Cuidado para não confundir oração sem sujeito, verbo impessoal, com uma oração que está sem sujeito. Ora, uma oração que está sem sujeito pode ser um sujeito indeterminado ou um sujeito elíptico, ok? Tela de novo mais uma vez. Olha só o que temos na próxima questão. Fala a você o seguinte. O emprego de tem como sinônimo de existir na maioria dos verbos da segunda estrofe está correto. Olha o que diz. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais, tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar, tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar. Queridos, o verbo ter pode ser usado com o sentido de existir? Jamais. E esse item está errado. Falamos sobre isso no bloco anterior, ok? Veja a próxima questão que diz a você o seguinte. De acordo com o que prescreve a norma padrão, acerca do emprego das classes de palavras e da concordância verbal, assinale a alternativa que apresenta outra redação possível para o trecho. A economia brasileira já faz isso há séculos. Eu quero que você observe que o verbo faz, ele foi mantido intacto em todas as construções. O que vai nos importar para a resolução dessa questão está aqui, ó, do lado de cá, ok? Eu posso trocar esse verbo haver pelo verbo ter, esse verbo haver indicando o tempo transcorrido?
Não, então está errado nas duas. A economia brasileira já faz isso existe séculos. O verbo haver não foi empregado com sentido de existir, mas com sentido de tempo transcorrido. Errado. Só sobrou faz ou fazem. Só que o verbo fazer indicando o tempo transcorrido, ele é impessoal, portanto ele só pode ficar no singular. Então o gabarito é a letra D de dado. Mas Elias, como é que o gabarito vai ser a letra D de dado se aqui ele repetiu palavras? A economia brasileira já faz isso faz séculos. Olhe no fundo dos meus olhos. Repetir palavras não configura erro gramatical. Repetir palavras denota pobreza textual. Mostra o seguinte, você só conhece uma palavra na língua portuguesa. Você poderia até usar duas, mas você só conhece uma. Isso denota pobreza textual, mas denota incorreção gramatical? Não. Repetir palavras é algo comum e corriqueiro. Agora, se você puder não repetir, obrigado. Ok? É só uma questão de bom senso, mas não é uma questão de erro. O verbo fazer é um verbo impessoal, então ele só pode ficar no singular, infelizmente. Veja comigo a sequência, por favor, em que o examinador fala para você assim, ó. Prejudica-se a correção gramatical do texto ao se substituir 10 anos atrás por há 10 anos. Olha o texto. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, é o melhor exemplo de que a reforma do Poder Judiciário não está estagnada. 10 anos atrás, época em que ainda se discutia a criação do Conselho, ao qual cabia o epíteto de órgão de controle externo do Judiciário, a existência de um órgão nesses moldes para controlar a atuação do Poder Judiciário gerava polêmica. 10 anos atrás indica tempo transcorrido. Há 10 anos indica tempo transcorrido. Então eu posso trocar um pelo outro? Claro que posso. O item fala que prejudica-se a correção gramatical. Então o item está errado, uma vez que não há prejuízo à correção gramatical. Agora, haveria se fosse há 10 anos atrás. Falamos sobre isso, porque seria uma forma pleonástica. Aí eu não posso não, beleza? Agora, há 10 anos atrás, são equivalentes. Veja comigo, por favor, a próxima em que ele fala para você assim, ó, de acordo com a norma padrão, o verbo haver não pode assumir a forma de plural quando é usado como verbo impessoal. Já sabemos disso. A forma verbal destacada não é impessoal, ele quer saber qual que não é impessoal. Veja comigo. Ele fala assim, ó, em muitos casos não há alternativa, ou seja, em muitos casos não existe alternativa. Esse verbo é impessoal, letra A está errada. Letra B. Embora muitas pessoas insistam em não aceitar a mudança, para mim não há verdade indiscutível, ou seja, para mim não existe verdade indiscutível, esse verbo é impessoal. Houve época em que valores religiosos se impunham, aqui é por conta de uma questão de translineação, se impunham a quase totalidade das pessoas. Houve época, ou seja, existiu uma época. Errado. Letra C. Letra D. Não haverá convívio social equilibrado, ou seja, não existirá convívio social equilibrado. Esses verbos são todos impessoais. Agora veja comigo a letra E. Uma comunidade que não respeitasse certos princípios, mesma coisa do problema de cima, eu peço desculpas a vocês, tá? Uma comunidade que não respeitasse certos princípios e normas, haveria de fracassar. Haveria verbo auxiliar, fracassar, verbo principal. Quem é que haveria de fracassar? Uma comunidade. Olha aqui o sujeito. Esse verbo é pessoal. Tanto que, se eu trocasse uma comunidade por comunidades, comunidades que não respeitassem certos princípios e normas, haveriam de fracassar. Como eu disse, quando o verbo haver é verbo auxiliar numa locução verbal, ele vai concordar com o sujeito. E por fim, a nossa última questão diz a você o seguinte, de acordo com a norma padrão, a frase que não precisa ser corrigida pelo professor Carlos Góes, mencionado no texto 2, é, letra A, ele diz a você assim, ó, houveram muitos acertos naquela prova. Eu posso usar o verbo haver com o sentido de existir no plural? Não. Então a letra A já está automaticamente errada. Letra B, existia poucos alunos com dúvidas na sala. O que existia? Poucos alunos, queridos, esse aqui é meu sujeito. O núcleo é alunos, então alunos existiam. Errado. Letra C. Ocorreram poucas dúvidas sobre a matéria. Pergunte ao verbo, o que ocorreram? Poucas dúvidas sobre a matéria. Esse é o meu sujeito. O núcleo dúvidas, plural. E o verbo ocorreram está no plural. O gabarito é a letra C de casa. Professor, mas o que acontece com as letras D e E? Veja comigo na letra D. Devem haver muitos aprovados este ano. Veja que o verbo haver foi empregado com o sentido de existir. O verbo haver é verbo principal em uma locução verbal. Então, neste caso, a locução inteira é impessoal. O correto é deve haver muitos aprovados este ano. Vimos isso no bloco anterior. O mesmo acontece com vão fazer 2 anos. Olha o tempo transcorrido aqui, que estudei a matéria. Então, é vai fazer 2 anos que estudei a matéria e não vão, porque quando o verbo principal é impessoal, isso significa que a locução inteira é impessoal. Então o verbo auxiliar só pode ficar no singular.
Depois dessa maratona de exercícios sobre o sujeito, acredito que você está entendendo um pouco mais acerca do assunto, né? Um forte abraço e até a próxima!